E aí, gente, Enem Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre robótica de novo, especificamente sobre robótica na medicina, aplicações e esse aqui na verdade é uma parte um, né? Esse tema vai ser dividido em várias partes, não tem como falar só em um vídeo, a não ser que fosse de 4 horas, né? Então a gente vai somente começar essa série de introdução a essa série de vídeos que a gente vai fazer relacionado a esse tema, né? Então, no geral, a robótica na medicina tem sido usada há mais de 20 anos. E várias técnicas recentes têm sido cada vez mais precisas, interessantes do ponto de vista da robótica. E o primeiro paper que eu queria mostrar como base, né, foi esse daqui de 2018, que é uma retrospectiva da pesquisa desde 2010 até 2020 nesse tema. E eles dividem em 8 assuntos, né, que seriam os tópicos principais em medicina robótica, né. A gente vai focar no um nesse vídeo e citar algumas outras, não todas. Laparoscopia robótica, a não paraloscópica, para cirurgia com o mínimo de invasão possível, né? Coisas que você veste, como braços robóticos ou pernas robóticas, né? Prostéticas, robôs em cápsulas, atuação magnética, robôs do tipo soft, que é tipo, por exemplo, para tecido, entre outras aplicações. Essa é uma imagem mostrando, por exemplo, um robô com vários braços, né? Que opera esse tipo de cirurgia, né? É mais um assistente para a equipe médica com relação a isso, né? O mais famoso, talvez, provavelmente você já ouviu falar em algum documentário ou vídeo, ou no na própria mídia em geral, que é o Da Vinci, né? Então, o médico, ele teleopera ele da sala mesmo, com essas agulhas aqui que tem a de corte, a de sutura, e esse tipo de coisas, e é meio que ele substitui as mãos médicas, né? Por uma operação que é guiada com controles robóticos, né? E a gente pode também dividir esses temas dessa forma, né? Então, com não laparoscópica, com implantação de eletrodos para cirurgia no olho, né? De forma precisa. Robots para coisas como assistência cardíaca, tecidos para ajudar na questão cardíaca, dada alguma patologia, né? Ou reabilitação. Cápsulas robóticas para gastroscopia ou para se conseguir alguns remédios, eles não conseguem ir pro organismo muito fácil, né? Porque você toma, vai pro seu estômago. Às vezes no ambiente ácido do sistema gástrico pode acabar não, não deixando ele se dissipar totalmente pro corpo, né? Por isso que quando você injeta em uma injeção ou algo na veia, por exemplo, é mais eficaz, porque vai direto pro sistema sanguíneo. E basicamente tem robôs de cápsula que podem fazer isso também. Exoesqueletos para reabilitação terapêutica. Os prostéticos, como eu disse, perna e braço, que podem ser controlados pelo cérebro usando eletroencefalogramas, entre outros, né? É, a gente também vai falar bastante de atuação magnética. Então, esse é um exemplo de microcirurgia, né? Na Universidade de Wisconsin, né? Alguns estudantes aí estudando. E o foco é fazer coisas que realmente, do ponto de vista robótico, né? São extremamente precisas e de forma controlada, né? Esse daqui é o exemplo de exoesqueletos, né? Pra ajudar na recuperação da pessoa, né? Eu já até fiz um vídeo sobre isso, né? Também tem o uso de Brain Machine Interfaces, né? Que são BMIs, que tem formas invasivas e não invasivas, né? Nesse caso aqui poderia ser um eletrodo que ele penetra na parte do topo da cabeça, né?
que é faz uma incisão ali para pôr um negócio na cabeça do paciente para conseguir na parte do córtex motor no, no córtex primário motor, que é relacionado ao controle de braço, perna, língua, entre as partes do corpo, né? E no caso, os sinais são enviados por braço robótico que vai é, controlar esse braço, né? Então, isso daqui não é novo, pelo contrário. Outro exemplo de perna é usando sensores que normalmente vão ser também conectados, em alguns casos, na que é esse caso aqui, né, com EEG, né, que é o eletroencefalograma, né? Então é um pouco menos invasivo que esse daqui, provavelmente. Tipo, você não precisa enfiar nada em ninguém na cabeça. É mais um equipamento que consegue medir as ondas cerebrais e tal. E pra mandar informação pros, pro, pro sistema prostético se mover, né? Esse aqui é outro exemplo, usando eletroencefalograma e EMG, que é o Lower Limb Electromyography, né? Que é, é tipo uma eletromiografia dos pés para conseguir, é, como se fosse entender a estrutura nervosa, né? É, das pessoas que no caso não tem movimento dos pés, né? Então, só o artigo que é esse daqui, na verdade. O artigo é esse daqui. E para locomoção em escadas, rampas e no chão mesmo. Aqui tem uma escada, aqui é uma rampa. E esses eletrodos aqui, que é a parte do EEG aqui, né? E a parte do EMG aqui, pegando a informação tanto do cérebro quanto da parte do pé. Então, mas embora isso funcione, algo mais de larga escala não tem no momento, né? Eu acho que o exemplo mais claro disso, na questão de braços prostéticos, é no caso do Spider-Man do PlayStation 4, né? Que o Dr. Octavius e o Peter Parker fazem esse braço robótico que tem um nível de controle massivo, né? Então, bem interessante. É, outro exemplo é cápsulas robóticas, né? Que você tem aqui algumas partes como um microprocessador, parte de comunicação, microsensores, o tanque com alguma substância, por exemplo, talvez, e LED de luz e uma câmera. E isso aqui a gente vai falar mais pra frente depois, né? Que são cápsulas robóticas. Outra coisa é a atuação magnética, né? Isso aqui é diferente porque pra você não ter que ficar fazendo o paciente ficar sedado e tal, você controla com é, ímãs ou com. Esqueci o nome em português. Com tipo. É coil em inglês, mas eu não esqueci como é. Bobina, né? Com bobinas que criam um campo eletromagnético para controlar esses equipamentos que vão ficar aqui embaixo do tecido, por exemplo, aqui na parte do estômago, para fazer a cirurgia sem muita é, invasão, né? Que tá controlando por fora do corpo, né? Com a parte magnética. Então aqui tá a parte que vai fazer as suturas, a parte cirúrgica, né? Você cortar coisas, fechar e. Só que fazendo por fora do corpo, você tá controlando por fora do corpo. Então esse aqui é um exemplo, só que não é manual, né? É com equipamento para atuação magnética, né? Aqui é o motor, a parte do ímã, que vai ser controlado aqui nesse workspace aqui para ver as áreas que você tá atuando e tal. Aqui outro exemplo, o corpo do paciente aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo, uma simulação aqui é, da parte gástrica ali. E essa parte de atuação magnética, ela é bem conhecida, né? E poderia ser usada em várias coisas, né?
como teste in vitro, em organismos, aqui na parte do olho em biópsia, em imagem médica, engenharia de tecido, manipulação de células e cirurgias, né? Essas aqui, no caso, são as cápsulas robóticas que a gente falou antes, para endoscopia. Então tem a antena, tem os chips e tem as partes de LED e de câmera. A bateria, que o problema principal é a bateria. Porque isso aqui são cápsulas minúsculas, né? Que você consegue mover elas para fazer endoscopia. Antigamente tinha que pôr uma câmera na pessoa. Isso aqui é menos invasivo. E algumas usam é, transferência de energia por Wi-Fi para não ter problema da bateria por ela ser pequena não durar, né? Pelas funções que ela tem que fazer, né? Então esse aqui é um exemplo da cápsula com os seus compartimentos. Aqui a câmera, por exemplo, vai ter uma luz também, que nem a gente viu anteriormente. Um imã, enfim. Aqui outro exemplo dela. Aqui, por exemplo, seria o reservatório de uma substância médica. De repente você quer, como eu disse antes, né? O medicamento não se dissolve bem no organismo, você quer injetar ele dessa forma. Esse aqui é um exemplo em vivo, né? Num animal vivo. Para colocar um remédio chamado nitinol. Eles citam aqui que o robô cápsula produz carbonogás, não, gás carbono, gás de dióxido de carbono, não pus errado, injetando ácido acético em bicarbonato de sódio em pó para inflar um balão de silicone para parar o funcionamento intestinal, né? No caso desse animal, né? Então você consegue controlar essa cápsula dentro do corpo do ser vivo para resolver algum problema. Esse outro paper, ele usa inteligência artificial para detectar. Seria um exemplo para detecção de fios que vão ser cortados no tecido durante a cirurgia, né? Então aqui tem um monitor, um manipulador que vai fazer isso, né? E o sistema vai ter que aprender a detectar, né? A presença de um fio para ser cortado. Isso é útil para robôs autônomos, né? Assim, na parte de cirurgia. E se tá que tiver com fio ou não com fio, eles categorizam isso usando um classificador de imagens, que é um tema muito frequente, inteligência artificial, né? E eles usaram o ResNet 18, que é tipo uma rede convolucional para detecção de imagens no contexto de IA, né? Stochastic Gradient Descent, que eu já fiz um vídeo no canal, de como funciona. É uma descida de gradiente estocástica, né? Aleatória. E Hello, que é uma função de ativação mais conhecida, né? Eles não usaram nenhum hiperparâmetro que eu conheço, né? Se você não entendeu nada disso, veja os vídeos sobre Deep Learning que a gente fez no canal. Na prática, o sistema reconhece aqui se tem fio ou não, onde está o fio e para cortar. E no exemplo de ressecção para tirar tumores, né? Por exemplo, em neurocirurgias, isso talvez seria útil na prática. E por fim, a gente tem aqui um exemplo geral dos operadores nesse contexto, para a questão de imagem, para a questão de hardware, para a questão de controle desses sistemas robóticos na prática, que é necessário treinamento e tal, para isso, para uso desses robôs. E a questão do nível de autonomia, né? Não nenhuma autonomia, seria uma cirurgia sem robôs, né? Com assistência robótica. Agora com. Essa aqui é a parte que talvez seja mais conhecida atualmente, né? E aqui mais para a direita fica cada vez mais autônomo o sistema robótico, né? Então, Task Level Autonomy, o sistema já começa a operar de forma autônoma, né? Aqui ele é somente supervisado e o cirurgião só meio que vê se tudo está sendo feito corretamente. E o High Level Autonomy é que o ser humano ele só aprova o procedimento, mas não faz de fato, né? Até o final, que seria a autonomia total. O exemplo dessa de autonomia de alto nível seria
colocar um laser em terapia de radiação pro próprio robô fazer sozinho, né? Depois de aprovado. E o anterior a esse, né? Seria sessões de é, procedimentos robóticos com o sistema entendendo limitações deles. Enfim. Aqui nesse de. Daqui, um pouquinho mais pra esquerda, né? Tem também de fazer subtasks, dissecção, sutura ou inserir agulhas, né? Que já não é tão autônomo assim, né? O assistente robótico talvez seja mais conhecido como o Da Vinci, por exemplo, faz, que opera, o cirurgião ele opera ele remotamente. Mas ele tem total controle sobre o robô. Nesse nível aqui ele não tem. Então talvez só alguns procedimentos médicos que talvez sejam com alto nível de autonomia no futuro e outros talvez nunca vão ser totalmente sem autonomia. Vamos supor que seja possível que uma cirurgia seja feita totalmente por um robô. No caso de uma neurocirurgia, por exemplo, para tirar um tumor do cérebro, por exemplo. Fazer todas as partes de tirar a capa, cortar é, a cabeça da pessoa, a dura matter, né? Que é a parte que fica em cima do cérebro. Fazer o buraco lá pra achar o tumor, retirar o tumor, fazer todas as cortes e é, colocar um líquido lá que eu esqueci o nome aqui, que durante toda a operação, fechar tudo que fez lá e certinho, retirar o tumor e fechar tudo. Se isso fosse supervisado, já seria algo extremamente interessante, né? Porque seria mais barato, provavelmente, para realizar essas cirurgias, talvez. Então, era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Querendo ou não, a medicina ela é extremamente importante para a vida humana e para a sustentação dela. E graças a Deus, a gente já tem diversos avanços nesse tema, é, com relação à aplicação da robótica na medicina. Esse é o primeiro vídeo do tema e provavelmente no meio da semana a gente vai continuar postando mais sobre isso. Então, eu queria que você deixasse opinião nos comentários se você deixaria um robô te operar sem ajuda médica no futuro. Se isso fosse certo, né? Algumas pessoas talvez não. Enfim, esse é um tema ético. Também tem a ver com a discussão sobre autonomia robótica em algumas cirurgias, né? Então é isso. Até o próximo episódio.